Olá, meu nome é João, eu estou fazendo trabalho junto com o Rafael e a gente vai falar sobre o utilitário cut em C. Aqui tem um breve resumo, um índice de toda a nossa apresentação, contendo a introdução, histórico, convenções, etc. e tal. Vai ser tudo passado durante a apresentação. Tá, começando então, o que é o utilitário C, né? O cut.c? É uma ferramenta de linha de comando amplamente utilizada em sistemas Unix e Linux, para extrair partes específicas de linha de texto em arquivos ou de entrada padrão. Permite selecionar e exibir seções de texto com base em bytes, caracteres ou campos delimitados. O programa lê o arquivo ou entrada fornecido e exibe apenas as porções de dados especificadas pelo usuário. Tá, falando agora um pouco sobre o histórico, vamos falar sobre os três criadores do utilitário cut. David M. Herf foi o autor original do utilitário, uma ferramenta clássica do Unix. Ele iniciou sua carreira no início dos anos 1980 e fez contribuições em desenvolvimento de software de sistemas Unix. Esse utilitário faz parte da filosofia Unix, de fazer uma coisa e fazer bem, já que sua função é extrair partes específicas de dados estruturados em arquivo de texto. Ele faleceu aos 70 anos. Agora falando sobre o David Maxson, é uma figura notável no mundo de software livre, sendo desenvolvedor e colaborador ativo no projeto GNU. Ele é conhecido por ter desempenho um papel significativo no desenvolvimento de várias ferramentas do GNU, Corellius, incluindo modificações e melhorias no CUT. Trabalhou no MIT e foi um dos principais desenvolvedores que contribuíram para o crescimento do software livre, colaborando diretamente com Richard Stallman. Também foi responsável pela introdução de opções de linha de comando longas, aprimorando a usabilidade de várias ferramentas GNU. Jim Mehring é o programador de destaque na comunidade de software livre e um dos principais contribuintes do GNU Commons. Ele é responsável por grandes melhorias e reescritas de partes do código de muitas utilidades GNU, incluindo o CUT. É considerado um dos programadores mais influentes no ecossistema GNU Linux. Ele trabalhou em parceria com a Free Software Foundation. Ele continua a ser uma figura ativa no desenvolvimento de software de código aberto até hoje. Agora, por fim, o CUT é um utilitário de linha de comando do GNU Commons, um pacote de software criado e mantido pela Free Software Foundation. Como parte do projeto GNU, o GNU Next Not Unix foi iniciado por Richard Stallman com o objetivo de criar um sistema operacional livre completamente compatível com Unix. Esses programadores fizeram parte do movimento de software livre, contribuindo para a disseminação de ferramentas acessíveis e o código aberto para sistemas Unix e Linux, que hoje são amplamente utilizados em servidores, desenvolvimento de software e operações de TI ao redor do mundo. Ok. Agora vamos falar sobre alguns padrões e convenções da comunidade C, apresentados no cut.c. Indentação padrão, utilizando espaços ou tabulações consistentes para cada bloco de código. Chaves são abertas ao final de cada declaração e fechadas em uma linha separada. Linhas com limite de comprimento até 80 caracteres. Quebra de linhas. Quando uma linha é muito longa, ela é quebrada em múltiplas linhas, com continuação da linha indentada. Nomeação de funções e variáveis. A convenção segue o padrão de usar letras minúsculas e palavras separadas para underline para melhor legibilidade. O código utiliza comentários em blocos para descrever a função de parte do código. Funções e variáveis. Geralmente, cada função implementando tem um comentário explicando seu propósito. Comentários explicativos. Em pontos críticos do código, há comentários que explicam o relacionamento por trás de determinadas decisões ou abordagens. Uso de constantes e enums. Para manter o código flexível e fácil de modificar, há um uso extensivo de macros, constantes e enums em vez de valores literais. Bom, agora falando um pouco então sobre a manipulação de ponteiros e vetores, a gente pode perceber que, aliás, a aritmética de ponteiros é essencial no código deste utilitário para navegar em estrutura de dados,
gerenciar a memória dinamicamente e processar grandes volumes de entrada de forma eficiente. Aqui no exemplo do código, ele utiliza o ponteiro current RP para navegar em uma estrutura de dados chamada field range pair, que representa o intervalo de bytes ou campos a serem selecionados durante a operação de corte. Esse ponteiro é manipulado para mover-se entre diferentes intervalos usando a aritmética de ponteiros. Daí, na função nextItem, o current RP é incrementado para apontar para o próximo intervalo de campos, sempre que o iniciatório de bytes ou campo ultrapassa o limite superior, o high, do intervalo atual. Aqui tem um exemplo dele, e aqui a aritmética do ponteiro de ponteiros é utilizada para acessar a próxima posição da estrutura, o field range pair na memória. Agora vamos falar então um pouco sobre a análise dos blocos de código que a gente fez, né? Primeiro a gente dividiu aqui as funções principais do código em 3 tipos, que são as funções auxiliares, o nextItem, o print, kth e o rangeStartIndex. Eles suportam o controle e a iteração sobre os intervalos de campos ou bytes, garantindo que a seleção e impressão sejam feitas corretamente de acordo com os limites especificados. As funções de corte são o cutBytes e o cutFields, que são as principais funções para o processamento dos dados, fazendo a leitura dos arquivos e emitindo apenas as partes selecionadas para a saída padrão. E as funções de configuração e execução são o usage, o main e o cutFile, que definem o fluxo do programa, interpretam os argumentos e opções do usuário e garantem que os arquivos ou entradas sejam processados de forma adequada, delegando o corte de fato às funções de corte específicas. Daí também a gente fez aqui uma análise dos blocos de código, né? Primeiro são as definições de macros e variáveis, daí eu vou puxar aqui o código mesmo, para dar uma olhada nele, se meu mouse deixar. Ele começa aqui da linha 1 até a 123, a gente listou como as funções de ajuda e uso, onde, na verdade, falei errado, são a definição de macros, variáveis e estruturas globais. Onde ela define está falando, né, os macros, constantes, variáveis globais, estruturas importantes para o funcionamento do programa. Tem aqui os autores, aqui um fatal error, aqui as structs, né, que vão ser usadas, e as variáveis também, chegando até aqui a linha 123, né. Terminaria aqui. Também tem o enum, que são ser usados, e algumas opções. Daqui em diante, da 125 até a 184, a gente listou como funções de ajuda e uso, né? Que é basicamente a função usage, que ela lista como que o usuário pode fazer as operações, quais operações ele pode fazer, e como ser feita, né? Terminando aqui na 184, da 186, da 190, a gente botou até a 212, são as funções auxiliares para a manipulação de range. Elas são funções que manipulam os intervalos de campos ou bytes que o usuário especifica e definem se um determinado índice de campo ou byte deve ser impresso, né? E aí elas também são listadas aqui. Dá para ver aqui uma listagem de todas as funções que tem no código também. Mas elas são as funções nextItem, print, isRange, startIndex, e são basicamente funções auxiliares, né, que não são as principais funções desse utilitário, mas que ajudam nas funções principais, né. Daí, da linha 216 até a 478, a gente listou como as funções principais, que basicamente são as funções de corte de bytes e campos, com base nas opções especificadas pelo usuário, que seria primeiramente a cutBytes e depois a cutFields, essas duas funções, né? E depois também teriam as funções que lidam com a abertura de processamento de arquivos, chamando a cutBytes ou a cutFields para cortar o conteúdo do arquivo, né? Que daí seria a cutFile, que seria essa função. Eles vão até a linha 438 aqui, e por último, a função, aqui a cutFile, tinha comentado, e por último, da linha 408 até a 601, a gente tem o método main, né,
eu achar aqui, eu acho que eu me passei. Na verdade não é da 408, é 401. Mas a gente tem o método main aqui da 480, eu falei errado. Que é a função main de qualquer linguagem tem, né, para justamente lidar com a entrada do programa, ela processa os argumentos de linha de comando, define o modo de operação de como o usuário quer que faça, né, a operação, e ela invoca as funções apropriadas para cortar os arquivos, dependendo do que for necessário, né, tem vários casos dos tipos e que a função que a gente consegue fazer, né, você quer pegar só a primeira linha, quer pegar a segunda linha, ou por um caractere específico. Mas seriam essas as análises dos códigos, dos blocos de código que a gente fez, né? Voltando para a apresentação agora. Os truques, né, também, que a gente analisou durante esse estudo que a gente fez do CUT. Primeiro, queria comentar que a senhora falou, né, a senhora falou da coisa de programador C. O primeiro que a gente percebeu foi o uso de operadores inline e macros, que está aqui nesse primeiro exemplo. Elas são funções que informam, as funções inline informam o compilador que, em vez de gerar uma chamada de função, ela deve substituir a função pelo código diretamente, evitando o custo da chamada da função, né? No exemplo que a gente botou, o next item inline, significa que, em vez de gerar uma chamada de função para incrementar o índice de campo, o compilador pode simplesmente inserir o código da função de ela chamada, reduzindo daí o número de ciclos do processador e evitar o overhead da chamada de função. Manipulação de delimitadores com arrays estáticos. Também ela, em vez de alocar e liberar memória dinamicamente para o delimitador de saída, o que é custoso em termos de memória e tempo de CPU, o CUT utiliza arrays estáticos que é mais eficiente em termos de uso de memória e pode ser otimizado pelo compilador, né? Aqui o output delimiter string, ele é um array de tamanho fixo e o output delimiter default é onde ele pode apontar para ele ou para um delimitador personalizado, evitando alocações dinâmicas excessivas de memória. A alocação de buffer efetiva é outro que a gente viu também, que é bem importante na redução de ciclos do processador e otimização de memória no C, né? O código do CUT na função getNTLin2 é usado para ler uma linha com base em um delimitador, utilizando buffers pré-alocados que são redimensionados apenas quando necessários, garantindo que o buffer seja utilizado de maneira eficiente, redimensionando apenas quando absolutamente necessário, e o que faz minimizar as chamadas a funções de gerenciamento de memória, como a malloc e o free. A prevenção de overhead é outro truque de programador C que a gente encontrou. Ela, em vez de realizar muitas chamadas de sistema para entrada e saída, o CUT ele utiliza o getC e o putchar, que podem ser utilizados pelo computador para chamadas eficientes de IO de baixo nível. Outras coisas que a gente viu também foi o uso de variáveis globais estáticas, que em vez de passar variáveis como parâmetros para as várias funções, o código do CUT ele usa variáveis globais estáticas, que são acessíveis em todo o arquivo, mas não fora dele, né? O que pode economizar memória em termos de CPU, já que evita cópias de parâmetros para a pilha de chamadas. E por último, também a gente viu sobre o pré-processamento com Constant 1, que faz com que a utilização dessas duas variáveis, né, em vez de tempo de execução, também é uma técnica eficiente. Essas construções podem ser resolvidas pelo compilador em tempo de compilação, evitando o uso de memória para armazenar valores e reduzindo o número de instruções geradas, né? Aqui o Enum define constantes inteiras que são resolvidas em tempo de compilação, evitando o acesso à memória. Ok. Agora, para finalizar, então, falando sobre as referências acadêmicas, uma delas foi o livro escrito por Jim Merrill. GetX é uma biblioteca que fornece suporte para inteligência e localização de software, permitindo que programas exibam mensagens em diferentes idiomas. Este livro abrange a instalação, uso e implementação do GetX, incluindo como integrar a biblioteca em projeto C. Ele é particularmente relevante para o CUT,
pois muitos usuários da linha de comando em ambiente Unix usam Getix para suportar mensagens traduzidas e facilitar o uso em diferentes idiomas. Lembrando, né, que o livro ele é escrito por um dos criadores do Cut, né? Esse Jim Merriam foi um dos principais criadores ali que está como autor do utilitário, né, no GitHub. Bom, então agora eu vou explicar um pouco aqui de como funciona o nosso utilitário, né? A gente fez um fluxograma aqui em vez de um diagrama de UML para ficar mais fácil de entender também esse funcionamento, né? Ele tem um início onde ele computa as opções. Feita essa computação, ele valida se as opções que o usuário informou são válidas e ele seta os campos daí que a gente vai usar e processa o arquivo. Caso dê algum erro nesse processamento do arquivo ou setando os campos, ele vai dar uma falha na execução lançando um fatal error, o que vai encerrar com o processamento do, do nosso arquivo, né? E o programa em si mesmo. Caso não dê nenhum erro, ele vai fazer a escolha do modo, né, de se é fields ou bytes, que já vai estar especificado aqui nessa computação de opções e validações. E ele vai fazer então a execução do CORD, ou pelo campo, ou pelos bytes, e retornar o que a gente pediu para ele, né, que vai ser esse arquivo cortado. Aqui eu vou dar um clear e vou mostrar de novo aqui como é que funciona, né? Eu já tinha gravado, mas deu um erro. Primeiro é um cut aqui, o "-b" ele é um especificador que é por bytes, e o 2 ele mostra o byte que a gente quer pegar de cada fila, né? A gente está usando esse arquivo aqui de exemplo, então esse cut ele vai retornar todas as letras ali A, O, D e T, que são a segunda letra de cada palavra, né? De cada linha. Ele fez esse retorno, então já é esperado. E aí tem outras opções de como cortar, né? Pode cortar campos específicos, o 3, 5 e o 8. E aqui vale ressaltar que ele sempre pega o byte ali que tu quiser, mesmo que o byte seja um vazio, como é ali na questão da linha 5, da coluna 5, né? Que é o byte 5 de cada linha ali, o name, ele não tem um caractere ali, né? É o vazio, é o tab que a gente está usando para delimitar. Aí esse cut também ele pode ser feito em um range do byte 2 ao 5, também retorna sempre o esperado. E aí também tem uma outra opção que é o corte por campos, né? O "-f" ele faz esse reconhecimento, né, da opção, que é o corte por campos, e o 1 ele vai pegar o primeiro campo de cada linha, né? Nesse caso vai ser o nome. Ele pega então o nome ali e retorna para nós os esperados, né? Todos os nomes. Outro tipo de corte que dá para fazer é especificando um delimitador. Deixa eu achar aqui, é esse aqui, o "-d", ele é o nosso delimitador nesse caso, né? E aí tu especifica o que ele vai ser. A gente está usando o espaço em vazio, né? Que é o tab que a gente usou. E o "-f" vai especificar de novo, né? Que é por fields. E aí o campo 2, né? E aí ele retorna também para nós o esperado, que é o resultado que a gente estava esperando. Vale lembrar ali que no N, na linha do N, provavelmente estava com algum erro de indentação do tab, né? E aí ele acaba retornando o que a gente não estava esperando, mas é só para mostrar que na verdade ele retorna o certo, e quem estava errado era a gente no nosso arquivo que deve estar com algum problema de indentação. E é isso.